Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula aqui. Hoje eu devo encerrar essa parte de comandos de manutenção e gerenciamento, né? Apesar que existem vários, como eu vou citar no final da apresentação, tá? Esses dois comandos são muito simples, mas eu creio que são importantes, tá? Então vamos a esses comandos. O primeiro comando é o space used, né? Como o próprio nome já diz, ele vai medir ali o espaço usado do seu banco de dados. Detalhe que ele vai medir somente a tabela ou view, tá? Ele não mede o esquema inteiro, tá bom? Bom, vai exibir o número de linhas, o espaço reservado e o espaço em disco aí dessas tabelas, tá bom? Bom, a sintaxe básica é SP, né? Underline space used, e a gente tem dois parâmetros. O primeiro indica o nome do objeto e o segundo atualiza informações de uso do espaço. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Aqui eu estou usando uma base de dados chamada AdventureWorks 2017. Tá? É uma base de dados de teste, você pode baixar aí na internet, tem ela livremente aí, tá? Com uma série de tabelas e registros dentro das tabelas, tá bom? Tudo prontinho, só para teste. Tá? Então a gente vai usar essa Adventure aqui e eu vou ensinar também vocês a fazerem a importação dela para o banco, a criar, né, uma AdventureWorks 2017 no seu próprio banco de dados, tá? Através de attachment ou então de criação mesmo da tabela, tá bom? De importação da tabela, quer dizer. Bom, o comandinho então, vamos usar então esse comando aqui para a gente descobrir realmente o que ele faz, tá bom? Bom, vamos abrir então o SQL Server que eu já tenho aberto aqui, olha só. Então, olha só, eu tenho aqui o banco AdventureWorks 2017, como vocês podem ver, tá? Tem as tabelas dentro deles, ó, tá vendo? Várias tabelas aí que a gente pode brincar à vontade de alterar, excluir, tá? Testando as nossas procedures e tudo mais, tá bom? E eu quero descobrir, na verdade, o espaço utilizado, se eu não me engano, por essa tabela aqui. Deixa eu ver se é essa aqui, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova consulta e vou digitar aqui o comando sp underline space used, tá? E aqui dentro eu coloco, entre aspas simples, eu coloco o nome da tabela, que é Human Resources Department. Vamos ver se eu acertei o nome aqui. Vou executar. O nome que parece que está errado. Human Resources Department. Tira esse A aqui. Fica somente isso. Executar. Olha só. Ele vai trazer para mim aqui então as linhas, né? Quantas linhas essa tabela tem? Tem 16 registros. O espaço reservado, né? Que são os dados ali, 144K de dados. De dados tem uns 8K. O tamanho do index nós temos 24K. E espaço não utilizado nós temos 112K. Tá? Vamos melhorar um pouquinho mais esse SQL aqui, fazendo o seguinte. Nós vamos ver todas as tabelas que tem nesse banco, tá bom? Vamos criar aqui diferente, olha só. Vamos criar aqui um declare aqui, um @str, varchar aqui de 500 mais ou menos, 7, uma variável aqui, chamando a função, aqui, exec, muita aspas, muita coisa, né? sp ms for each
table, arroba str. Bom, vamos tentar rodar aqui, acho que eu vou ver se eu acertei tudo. Bom, tá aqui, olha só. Ele vai me mostrar aqui, na verdade, agora, todas essas tabelas aqui desse banco Adventure Works, tá vendo? São várias tabelas, e ele vai me informar cada uma delas os seus parâmetros, né? As suas linhas de cada uma e tudo mais, tá vendo? Mas ainda assim, ela não me informa realmente quem que é a maior tabela, né? Aqui tem mais, vamos dizer assim, megabytes no seu banco de dados, né? A maior tabela com mais informação, não necessariamente possa ser a maior fisicamente, tá? Vai depender dos dados que você armazenar. Mas nós vamos descobrir aqui nesse emaranhado de tabelas aqui, quem que é a maior, quem que está realmente ocupando mesmo o seu banco de dados, tá bom? Então esse comandinho aqui funciona? Funciona, mas ele não traz em ordem, né, numérica, né, decrescente aí do maior para o menor, quem que é realmente a maior tabela, tá bom? Funcionar, funciona, mas vamos melhorar ele um pouco mais, olha só. Eu vou deixar ele aqui, que eu vou utilizar ele já já. Eu vou acrescentar o seguinte. Eu vou acrescentar que assim, nós vamos criar uma tabela temporária, olha só. Create table. A tabela temporária aqui no SQL Server é com esse cerquilha, tá? Vou chamar ela de espaço usado. Beleza? Espaço usado. Então, essa tabela aqui vai ter o seguinte. Nome da tabela. Vou colocar aqui um sysname, tá? Num linhas, um bigint aqui, tá bom? Espaço reservado, que é o espaço mesmo que está sendo utilizado. Um varchar aqui de 50, vai dar. O espaço de dados, vou colocar aqui um varchar também de 50, ok? Tamanho do index, também um varchar aqui de 50. E o espaço não utilizado, tá? Varchar também de 50. Então, nós criamos aqui a nossa tabela temporária, né? Ela vai existir enquanto o navegador, o SSMS estiver ligado, né? Enquanto o seu banco de dados estiver ativo, né? O SQL Server, ela vai estar ativa também, né? Na memória. Se você desligar a máquina, vai perder. Então, vamos lá. Criei a tabela temporária aqui para armazenar temporariamente as informações e vou aqui aplicar o meu comando que está aqui embaixo. Vou ser exatamente isso aqui, é exatamente esse, tá? Espaço usado. Aqui eu vou fazer aqui, em vez desse, antes desse exec aqui, um insert into espaço usado, que é a tabela temporária, tá bom? O exec aqui, beleza, funcionando, e o command 1 tal str. Vamos torcer para não dar problema, isso aqui é muito código. Então vamos continuar. Deixa eu baixar isso aqui. Então nós temos aqui a tabela temporária, o código, e vamos lá no final aqui, um select, asterisco, from. Em cima dessa espaço usado, que é a nossa tabela temporária, e ordenar pelo espaço, que é o campo reservado. Beleza? Bom, desk aqui para a gente pegar do maior para o menor. Vamos rodar isso aqui para ver o que vai acontecer. Torcer para não dar erro. Não deu erro. Ok. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Ele realmente listou todas as tabelas que existem
no nosso banco de dados, tá? Mas não ordenou, né, em ordem decrescente. Por quê? Porque esse valor de espaço reservado aqui, ele está como varchar, né? E o tamanho também está em kbytes. Eu quero que realmente meça para mim em megabytes, né? E para isso acontecer, a gente tem que transformar esse campo reservado aqui, e os outros também, né? Transformar tudo para megabytes, em vez de kbytes, né? Para a gente ter uma noção melhor de espaço. E convertê-los também em números, né? Porque eles estão com formato string aí. Então não vai ordenar, lógico, em ordem numérica, tá bom? Então nós vamos melhorar mais ainda esse código aqui fazendo o seguinte, olha só. Nós vamos aqui em cima do create espaço utilizado, porque eu não posso rodar novamente essa tabela aqui, porque ela já foi criada. Então, se eu rodar novamente esse código, executar, ele vai dar erro, porque a tabela, né, de temporada já existe. Então, a gente tem que excluir ela primeiro para recriar, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui um comandinho bem simples, é o seguinte. Vamos fazer aqui um if object. Deixa eu ver se eu tenho aqui pronto aqui. Aqui, object id, tá? Aqui vai ser o meu temp db espaço usado is not null drop table espaço usado, que é a nossa tabela aqui, tá? Então, se a tabela não for vazia, né, se a temporada ela não for vazia, ela vai excluir, tá? Vai dar um drop aqui e vai recriá-la logo em seguida. Beleza. Aqui resolvido. Meu declare aqui também está pronto, não precisa alterar nada, perfeito. O meu select é que vai mudar um pouco, olha só. Aqui from space, o espaço usado. Só que antes, nesse asterisco aqui, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu quebrar a linha aqui, nesse espaço utilizado aqui, tá? Order by, a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo. E vamos melhorar esse select aqui. Eu vou trazer especificamente o nome da tabela, que são os campos que eu criei aqui atrás, tá? O número de linhas, tá? E aqui eu vou fazer uma conversão dos valores, né? Para número e também para megabytes, tá bom? Então, olha só, eu vou converter, então, fazer aqui um convert. Olha só, numeric, 18 casas e 0 depois da vírgula. Replace. Aqui eu vou trazer o campo que eu quero, espaço reservado. Vou dar um espaçozinho, trazer o kbytes aqui e vou transformar para vazio. E isso aqui eu vou fazer uma divisão por 1024 as espaço reservado megabyte. Tá? Vamos ver se vai funcionar bem isso aí. As outras linhas vai ser a mesma coisa. Então eu vou dar um Ctrl C aqui nela e copiar. São quatro campos aqui, né? Espaço reservado, espaço de dados, tamanho de index, espaço utilizado. Vamos converter todos eles aqui, ó. 2, 3, 4. Mudando aqui, claro, os atributos aqui, né? Espaço reservado já vou, espaço de dados, né? Então, isso aqui também eu vou repetir aqui na frente. Próximo campo aqui vai ser o espaço... Não, vai ser o tamanho, né? Tamanho
do index aqui, Ctrl C e alterar aqui também. E, por último, o espaço não utilizado, que eu também vou trocar aqui. Tudo para megabytes, tá? Somente isso, somente isso. E aqui eu vou ordenar justamente pelo novo campo, que é o espaço reservado em mega, né? Vou ordenar por ele. Vamos torcer para não dar erro, porque é muito espaço. Então, olha só. É isso mesmo. Ó, vamos rodar. Olha só aqui, problemas. Tem uma vírgula aqui no final. Executar. Então, olha só, esse código aqui, depois vocês dão um pause aí para vocês testarem na máquina de vocês, tá? Olha só o que trouxe. Trouxe aqui as tabelas, só que elas estão ordenadas agora por tamanho, né? E em mega, né? Todas elas estão em mega, todas elas também são numéricas, tá? Por exemplo, essa tabela aqui, Person, né? Person, ela tem 84 MB de tamanho, né? Você pode ver que ela tem 19.972 linhas. É menos do que essa aqui, por exemplo, que tem 121.000 linhas, né? Ou seja, a quantidade de linhas aqui não é sinônimo de tamanho, tá? Pode ser que os dados aqui que estão sendo gravados aqui realmente são dados que armazenam grandes informações, tá bom? Então, olha só, a pessoa, ou essa person aqui, ela tem um tamanho de 84 megas, a segunda, tamanho de 17 megas e pouco, a terceira de 11 megas e pouco, tá? Geralmente, quando você roda um script desse, para você saber o tamanho, se você tiver aí uma tabelinha de log, por exemplo, as logs com certeza vão ser as maiores aí, porque as logs, se você não limpar, elas vão acumulando registro sem parar ali, tá? Então, isso é útil para vocês descobrir o tamanho, fisicamente mesmo, das tabelas, tá? E se organizarem para, né, ajeitar esse espaço aí do banco de dados, tá? Para vocês verem como é que está crescendo, tá? Como é que está sendo feito aí esses inserts nas tabelas, tá bom? A desvantagem desse comando, como vocês podem ver, é que ele roda tabela por tabela, ele não roda em cima de um esquema, ele não vai mostrar o esquema inteiro, que seria toda, chamando aqui o Advanced Words, ele vai mostrar somente tabelas daquele banco de dados, tá bom? É uma desvantagem que realmente não é desvantagem, tá bom? Bom, vamos continuar então com a nossa aula. Cadê o nosso... Aqui. Então, testamos esse comando, funciona perfeitamente. Testamos esse aqui também, né? A desvantagem dele é que ele traz um pouco desorganizado, é difícil de ler, tá bom? Aqui eu melhorei um pouco mais no terceiro passo, né? Mas ocorreu o problema de não classificar em ordem numérica decrescente, tá? Então nós melhoramos mais ainda o código, trazendo realmente um script, né, SQL, que traga o nome da tabela e realmente quem que é a maior, quem está consumindo ali, quem que tem maior espaço ali no banco de dados em megabytes, que é melhor ainda, tá bom? Ok. Bom, o comandinho, então, bem simples. Esse outro comando aqui também, checkdb, apesar de simples, eu acredito que seja um dos mais importantes, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Ele verifica a integridade lógica e física do banco. Só que ele verifica também se os seus dados estão sendo corrompidos, né? Se o seu banco está ok ou não. Então, geralmente, eu aconselho a rodar esse comando todo dia, tá? Na sua base de dados. Rodou esse comandinho aqui, que não causa mal nenhum, ele vai trazer informação se o seu banco está com algum tipo de dados corrompidos. Beleza? Vamos ver se a gente consegue rodar esse comandinho aqui também, olha só. Eu vou colocar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, eu vou copiar esse comando aqui, é o checkdb Advanced Work 2017, tá? Vamos rodar esse comandinho lá, olha só. Dá um Ctrl C nele aqui, que fica mais rápido para mim. Vamos abrir aqui o banco. Vou apagar esse aqui e colocar aquele comandinho lá. checkdb Adventures tal, que é a minha base de dados. Novamente, esse comandinho não causa mal nenhum ao banco, tá bom? Rodei. Ele vai gerar aqui uma série de informações aqui, um relatório minucioso e tal.
que você pode cortar esse tipo de informação. Nós vamos lá no final, que é o que realmente importa, para vocês verem aqui, ó. CheckDB encontrou 0 erros de alocação e 0 erros de consistência no banco de dados. Ou seja, o banco está redondinho, está funcionando perfeitamente, não tem nada corrompido, tá bom? A execução do DBCC foi concluída. Se o DBCC imprimiu mensagem de erro, tá? Entre em contato com o administrador do sistema, o DBA, que é você, tá bom? Então é um comandinho muito útil que eu aconselho vocês a rodarem frequentemente, tá bom? Vamos aqui aos slides. Olha só. Então é um comandinho, esse comandinho que eu acabei de rodar aqui, ele não apresentou, né, problema nenhum. 0 erros de alocação, 0 de consistência no banco de dados, está tudo ok. Mas pode haver casos em que vai gerar algum tipo de informação do tipo, não sei se eu tenho ela aqui gravada, olha só. Não tenho. Vai gerar algum tipo de informação lá naquele relatório final, se tem erro ou não, tá? Como vocês puderam perceber, demorou até para rodar aqueles comandos, porque eles geram uma série ali de relatórios antes ali da resposta final, né? Você pode evitar isso rodando esse comandinho aqui, olha só. Vou copiar ele aqui. É o mesmo comando, só que com esses parâmetros aqui no final, ó. Esse with all error message aqui, ó. Olha só. Vou colocar no final aqui, ó. Então, eu quero que ele mostre todos os erros, mas não quero informação nenhuma se tiver tudo ok, tá? Então, eu vou rodar, olha só. Ele não vai me mostrar aquele tanto de informação naquele relatório, tá? Mas vai me mostrar erros se houver. No caso, o banco está ok, não tem erro nenhum, não vai mostrar nada. Mas se tivesse erro, mostraria todos os erros, tá bom? Acho melhor usar esse aqui do que o outro, que gera uma série de informações que é útil, mas você não vai usar tanto quanto a mensagem final informando se é erro ou não, tá bom? Então vamos lá. Então, um comandinho muito útil, eu aconselho vocês, se estiverem trabalhando com SQL Server, a usarem com frequência, tá? Todo dia, sei lá, dependendo da sua base de dados toda semana, então depende da sua base, tá bom? Caso haja algum problema, esse mesmo comando checkDB, ele tem duas opções para você reparar esse dado corrompido, né? Esse banco corrompido. Pode ajudar e pode não ajudar, tem que testar. O primeiro é o repair, que é a low data loss, tá? E o segundo é o repair rebuild, tá? Esse segundo aqui, um deles, se eu não me engano, ele vai realmente tentar resgatar ali, né, aquele problema que está tendo no banco de dados, só que ele vai apagar também o erro, tá? Ou seja, ele não vai, como eu vou dizer, restaurar o dado corrompido, ele vai apagar, tá? Mas se nenhum desses aqui ainda não resolver, eu coloquei aqui a informação aqui, recomendando a leitura desse autor aqui, Erickson Risse, né? E ele tem um blog lá e publicou esse artigo, Análise de um Banco de Dados Corrompido. Tá aqui o endereço. Eu sugiro, se vocês tiverem algum problema um dia, a entrar nesse endereço aqui, que lá ele vai ensinar vocês a usarem os comandos certos para tentar restaurar a sua base de dados que esteja corrompida. Tá bom? Aconselho muito vocês rodarem esse comandinho, portanto, tá bom? Aqui eu coloquei alguns outros comandos que eu creio não vou explicar todos eles, porque isso aí já é parte do ensino de vocês, né, fora da instituição mesmo. Vocês vão atrás, vocês vão buscar, vocês vão ler, tem que ler muito, tá? Todo dia tem atualização em banco de dados, então surgiu algum problema, vai lá na internet, pesquise, na biblioteca pesquise, tá bom? Alguns comandinhos úteis, né? Show config, config, aliás, exibe informações de fragmentação dos dados, o DB reindex reconstrói um ou mais índices, né? Então tem vários úteis aqui, tá? Que vocês podem pesquisar mais sobre eles aí fora para ver o uso deles na sua base de dados, tá bom?
são comandos de manutenção. Com certeza vocês têm que aprender a usá-los. Vocês podem utilizar esses comandos via SSMS? Pode. Mas o que acontece? Quando você usa via TSQL, que são os comandos, você tem mais controle com o que acontece, tá? E quando acontece, né? Do que você fazer lá no mousezinho, clicar com o mouse e selecionar com o mouse, e clicar e executar com o mouse, tudo com o mouse. Não é bom. Usando comandos, você tem controle total do que está fazendo, tá bom? Bom, eu creio que finalizamos aqui por hoje essa parte de gerenciamento e manutenção. A próxima aula nós vamos fazer justamente a parte que eu mencionei aqui, que é de anexar uma base de dados, né? Por exemplo, eu tenho essa base de dados do Adventure Works 2017, eu vou ensinar vocês a baixar essa base de dados e a fazer essa importação no seu banco de dados, tá bom? E também criação de outras tabelas que o banco exige ali, tá? Importação e exportação, tá bom? Nos vemos então na próxima aula. Até mais, pessoal!